Vamos lá. Pronto. Prontinho. Aí, ó. Deixa eu acompanhar aqui no Face também. Deixa eu silenciar ele, que também tá botando. Fez? Espera aí que eu não consegui pôr ele em silencioso. Espera aí. Senão fica com delay. Gente. Muito bom. Bom. Boa noite a todos. Boa noite, Mívila. Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vinda Obrigada. a essa live, que na verdade eu estou apresentando aqui, mas ela é sua, né? Do nosso grupo, o Grupo Acolhimento, criado pela Anaceli. Sim. E que tem aí a Anaceli, a Andréia, né? Eu como administradores, e que cada semana estamos falando sobre algo muito interessante. Começamos com aquela série do autoconhecimento, onde Certo. nós dividimos em 4 semanas, falando sobre as etapas do autoconhecimento. Na semana passada, tivemos uma folga, né, do Grupo Acolhimento, e eu fiz uma live para um outro assunto para a minha escola. E hoje estamos aqui iniciando uma nova série, que é essa série Adaptações, que todos nós estamos nos adaptando, nos reinventando, nos descobrindo, né? Então, é um período muito fértil para esse autodescobrimento e para ver que rumos que a gente vai tomar. Porque em muitas coisas pode ser que os nossos rumos estivessem errados, né? Sim. E esse tempo de isolamento, esse tempo conosco mesmo, vai nos mostrando, para quem quer, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo tem coragem para isso, e nem todo mundo tem conhecimento, disposição, energia para isso também. Não é só vontade, não, às vezes faltam outras coisas. Sim. Mas às vezes as pessoas não conseguem lidar com esse autoconhecimento, com essas descobertas, e a vida vai ali, né, naquele automático, e seja o que Deus quiser, né? Então, Farlene entrou, Joyce, Estela, Estelita aí, ó, Luiz Paulo, Que ótimo. viu? E então, nós só vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar mais, e daqui a pouquinho a gente começa, mas a palavra é com você. Então, muito bem-vinda, muito obrigado por oferecer para nós a sua experiência, né, o seu conhecimento, e ter essa vontade de ajudar e de partilhar. É uma coisa fantástica, né? Que engrandece muito a você, engrandece muita gente também, que vamos aprender com você. Sim, sim, Marquinhos. Eu vou aprendendo também, né? Espero que seja um bate-papo, não um monólogo, que a gente Sim, vá que a gente vá trocando experiências. Para mim é uma super honra estar aqui. Agradeço muito ao convite, né? Que você, Ana Célia, todo o pessoal que eu não conheço todos ainda do Grupo Acolhimento, mas para mim está sendo uma ótima oportunidade. Está sendo uma estreia até de live, né? tá vendo? Tem adaptação até nisso, então eu queria agradecer mesmo vocês por essa oportunidade de partilhar, porque eu acho que a ideia aqui é essa, a proposta é essa, né? Partilhar uma experiência, dizer o que aconteceu, tentar traçar aí um paralelo, né, entre esse momento que todo mundo está vivendo de adaptação por causa de uma pandemia, com algo que eu passei lá atrás e que foi significativo para mim em termos de adaptação pessoal e profissional, né? Então, eu acho que a gente tem uma troca boa para fazer. Pois é. E é tanta coisa, é tanta vivência, que nós vamos dividir em 2 partes, né? Sim. Tem hora que a vida sacode a gente de uma forma, né? E aí, como a gente conversou outro dia, não é uma forma só, porque as coisas não vêm sozinhas, né? Os sacodes vêm todos juntos de uma vez. Então, a gente tem que se dar um tempo, inclusive, de não querer todas as respostas ao mesmo tempo, né? Quando a gente está num processo de crise, eu também entrei num processo de crise justamente aos 40,
Então, tem 5 anos que eu venho nesse processo, e no início a gente quer só as respostas. Não, eu quero resolver isso tudo de uma vez. Não vai, não. Então, a vida vai ensinando a gente a fazer isso, né? E já avisando o pessoal que teremos, né, a parte 2 na semana que vem, ou 3, depende, né, de como a gente for desenvolvendo nas O conversas. pessoal não cansar da gente, né? Pois A gente vai. Enquanto estiverem nos escutando, né? A gente vai. Vinícius Santos, boa noite. Bem-vindo. Olha que bacana, Farlene está aqui. Olha só, quanto tempo eu não vejo a Farlene. Farlene é uma grande amiga, mudou para Belo Horizonte há uns bons anos. Muito bom, viu, que você esteja aqui. Depois precisamos conversar. Estelita? Que é isso? A Ana Célia também já está ouvindo, né, lá pelo link, né, que nós enviamos. Certo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as folhas. Muito bem, então acho que a gente pode começar a conversar, né? O pessoal lá vai chegando. Sim. Tem que mandar uns links aqui também no Instagram. Gente, depois nós vamos nos achando aqui para a gente poder estar em mais plataformas, né? Tudo é muito novo, né? Até isso, né? A gente precisa se reinventar, comunicar com as pessoas em várias plataformas ao mesmo tempo. Não é tão simples quanto eu imaginava, né? Mas daqui a uns dias nós vamos chegar lá, né? Então, vamos lá. Nosso assunto hoje, então, é muito bacana, porque eu também passei por essa experiência, né? Como eu estava comentando ali no início, e não é uma experiência fácil de se passar. Quando a gente se depara com ela, não é algo agradável, inclusive, né? É muito sofrido, é muito penoso o início de um processo de crise. Sim. Seja ele disparado pelo que, né? Ou por algo pessoal, por algo profissional, né? Pelo que seja, por alguma doença e tudo. Então, vamos conversar um pouquinho. Como é que foi para você, então, né? Em que ponto você se reinventou? Porque, como vão ter partes diferentes, vão ser situações diferentes, né? Sim. Então, nesse bate-papo de hoje, em que parte da sua vida foi essa reinvenção e como que começou isso aí? Como é que foi isso? Pois é, interessante, porque quando eu estava preparando, né, me organizando as ideias para esse bate-papo, eu coloquei um pouco da sequência lógica e temporal, né, de tudo, e a Ana Célia até brincou, tá parecendo coisa de professora, mas é coisa de professora mesmo, né? Eu acho que a gente precisa contextualizar as pessoas de como que as coisas começaram, o que aconteceu, para que elas consigam ir entendendo e fazendo aí um paralelo com o momento que cada um está vivendo agora. Então, assim, na verdade, eu acho que um processo de mudança abrupto, né, igual aconteceu comigo recentemente, aos 40, na verdade, ele começa mesmo lá atrás, né? A nossa história, ela é uma linha que vai desenrolando, né? Sim. Ela é sequencial, então tudo está conectado de alguma forma com o que a gente viveu no nosso passado. Então, eu costumo dizer que a gente começa, desde que a gente nasce, né, a ser impactado pelas questões externas, pela sociedade, pela nossa família, né, pela forma com que a gente é conduzido, né? Eu acredito que hoje a gente tem discutido muito mais sobre o que é felicidade, né, o que é religião, o papel da mulher, o trabalho, essas discussões são mais presentes, mediadas pela tecnologia, mas eu acredito que as famílias, né, há 40 anos atrás, quando eu nasci, estavam discutindo menos essas coisas, existiam alguns formatos, né, e inconscientemente nos era dito, né, de forma mais restrita o que fazer, né, como ser uma pessoa bem-sucedida, como uma mulher deve se comportar na sociedade, o que se espera de você.
né? E desejando o seu bem, as pessoas querem que você cresça, que você tenha uma carreira, que você tenha um trabalho, que você tenha uma certa estabilidade, que você se case, que você construa família. É uma série de direcionamentos, expectativas que vão sendo criadas, né? E quando a gente é mais jovem, a gente também não tem muita condição de analisar o que efetivamente faz ou não sentido para a gente, e a gente vai normalmente tentando retribuir, né, e responder a tudo isso, né, que é demandado da gente. Então, eu costumo dizer isso, assim, eu cresci, né, numa família simples, onde os meus pais se esforçaram muito para que eu tivesse condição de estudar, né, de me formar, de ser uma pessoa bem-sucedida, e eu fui aproveitando todas essas oportunidades e correndo atrás, estudando, né, e tentando desempenhar esse parâmetro da melhor forma possível, né? E eu costumo dizer, assim, que eu fui bem nisso, sabe? Que eu fui boa nisso. Eu fui sempre muito, assim, precoce, me saía muito bem em tudo que eu me propunha a fazer. Desde a escola era uma aluna muito aplicada, uma boa filha, passei muito cedo na faculdade, então, aos 17 anos, eu já fui morar em Belo Horizonte e começar a estudar e fazer minha faculdade. Aos 19, eu abri a minha primeira empresa, então, assim, eu tinha recém virado maior de idade e eu já abri a minha agência de publicidade, e aí eu conciliava a faculdade com o meu negócio, meus clientes, isso durou um bom tempo. E depois eu fui convidada para dar aula aqui em Divinópolis, eu já estava em Belo Horizonte, mas eu fui convidada para dar aula aqui numa disciplina específica na antiga FADOM. Sim. E aí eu comecei minha carreira acadêmica. Então eu já virei professora aos 24 ou 25 anos de idade, já era uma professora universitária, eu já tinha uma agência, né? E aí eu já estava pensando em fazer um mestrado, porque a pressão nesse momento já era se você está dando aula, você tem que ter um mestrado. E aí, lá fui eu mais uma vez, então vamos fazer o mestrado e tal. Então, eu acredito que foi uma trajetória muito rápida e muito bem sucedida. Então, de dar aula, eu já virei coordenadora de laboratório, passou um pouquinho, eu já estava coordenando os cursos superiores aqui na Abras, e já tinha comprado um carro novo, zero, já tinha comprado uma casa. Eu costumo brincar que a minha casa era uma casa assim, que dava eco, porque eu comprei uma casa que tinha dois andares, 3 banheiros, e eu ficava lá dentro com o meu cachorro. Assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma casa para uma família, né? Então, nesse momento, eu já comecei a entrar num processo aí de me questionar sobre algumas coisas, mas a sensação que eu tinha era, legal, eu consegui corresponder a todas as expectativas, Sim. Né? Você entrou também, você criou essa crença, você acabou acreditando também nessa ideia de felicidade, né? Que era padrão, e não quer dizer que não seja, mas que era um Sim. padrão social, né? E você Sim. foi muito bem, você conseguiu se desenvolver nisso aí. Então, como é que foi, então, esse questionamento? Porque até então estava tudo bem. Você era uma profissional de sucesso, uma filha exemplar, né? Como é que foi essa questão do questionar se, na verdade, aparentemente estava tudo bem? Pois é. Então, eu comecei a perceber, na verdade, que eu não estava muito bem. Né? Que aparentemente estava tudo bem, mas eu não me sentia... Eu me sentia uma estranha ali, de alguma forma. Né? E aquilo não fechava. Aquilo ficava estranho. Quando as pessoas me parabenizavam por alguma coisa, eu falava, gente, mas... isso nem foi tão difícil para mim e também nem está me trazendo tanta felicidade, tem alguma coisa errada. E aí algumas coisas aconteceram, eu tive um processo de adoecimento, por transtorno de ansiedade, eu tive síndrome do pânico, então tudo isso foi me fazendo questionar, né, o porquê desse incômodo, por que eu não estava feliz, e aí eu comecei a tentar resolver isso, parar de empurrar com a barriga, né, e tentar olhar para dentro de mim, isso foi uns 5 anos atrás, mais ou menos, e buscar onde estava a Mívila nessa história, né?
E aí, duas coisas eu acredito que foram fundamentais, assim. A primeira foi o processo de terapia mesmo, né? Que por causa da síndrome do pânico, eu tinha uma medicação ali, e eu entrei com o processo terapêutico, eu fiz terapia por 7 anos, então eu mergulhei para dentro de mim ali, para me entender, né, no que estava acontecendo, e no meu caso a meditação, né, uma amiga me levou para conhecer um centro de meditação, e eu comecei a praticar, e a meditação é incrível, porque quando você faz o silêncio, né, as verdades caem, assim, elas caem na sua frente. Né? E aí eu fui percebendo que nada daquilo, apesar de tá indo tudo bem, nada daquilo era muito o que eu queria. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você, como uma pessoa ansiosa, ao menos na época, né? Apesar que eu também sou ansioso, então acho que a gente é ansioso. Não, ansiedade mesmo. Né? Mas como é que foi para você? Porque tem muita gente que questiona isso. Como foi para você começar um processo de meditação? Porque eu, como ansioso, quando eu ouvia falar em meditação, eu já ficava ansioso porque eu ia meditar. Então, como é que foi esse processo seu aí com a meditação? Então, o problema é que as pessoas costumam ter uma ideia equivocada da meditação, né? Que você vai ter que trabalhar para esvaziar sua mente, para conseguir alcançar um estágio. Não, né? A meditação não tem isso. Assim. A meditação, na verdade, ela é simplesmente você começar a parar todos os dias ali por 5, 10 minutos e fazer um pouco de silêncio. Né? Tem várias meditações guiadas. Eu comecei usando um canal no YouTube que chama Yoga para Você. Eu fazia as meditações deles, aos sábados eu ia num centro de meditação, porque meditar com outras pessoas é muito legal, dá uma energia muito forte, mas a meditação é um processo natural. Nos primeiros dias que você se propuser a fazer silêncio, vai ser difícil, a sua mente vai estar agitada, não vai acontecer muita coisa. Então, a maioria das pessoas desiste aí mesmo, né? Sim. E aí, a ideia da meditação é que você não desista, você insista um pouco nesse silêncio, porque você não vai ter que fazer nada, na verdade. Você vai apenas estar com você e as suas verdades vão começar a emergir, assim. É impressionante. Do nada, a coisa cai mesmo, assim. Você olha e fala, isso, né? Eu não estou sendo eu mesmo aqui, estou me deixando levar pelas pessoas aqui. Eu nem gosto desse tipo de música, desse tipo de balada. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu uso essas roupas aqui? Porque existia até um padrão entre as pessoas que estavam no mesmo nível de gestão que eu estava, até o tipo de roupa eu me adequei, né? O carro que eu tinha que ter, o celular que eu tinha que ter para participar e ser aceita daquele grupo, eu olhava aquilo e falava, gente, não vai ter fim, eu vou ter que arrumar 2 empregos, eu vou ter que me endividar, porque senão eu não consigo acompanhar isso, né? E aquilo não estava fazendo sentido para mim. Então, a meditação... Você estava falando, né? Sim, eu sempre fui uma pessoa mais simples, mais criativa, né, que me conectava com leitura, com música, com arte, com teatro, por todo esse tipo de coisa, e nesse momento eu me afastei um pouco de tudo isso, né? Então, eu não me reconhecia ali, foi um processo de, primeiro, voltar mesmo a olhar para dentro, né, e me separar do que era externo. E aí, o que aconteceu? Eu não sei, né? As pessoas mais espiritualizadas dizem isso, que quando seu interior começa a mudar, pode preparar, porque o lado de fora vai mudar também. Né? E aí, no momento, assim, mais no auge do meu trabalho naquela época, eu tinha acabado de ser promovida e possivelmente ia assumir uma unidade de uma faculdade no outro estado, eu fui surpreendida com uma demissão, né? Então, assim, depois de 10 anos trabalhando ali, praticamente vivendo para aquela escola, para aquele negócio, eu fui demitida. Batendo as metas, cumprindo tudo. Todas as metas comerciais, expandindo, sendo bem reconhecida, porque a diretoria regional, nacional na época, tinha me selecionado aqui em Divinópolis para ser uma das diretoras. Então, num grupo de 5.000 pessoas, eu fiquei entre os 32 que foram escolhidos para ser treinados, para ser diretor. Então, naquele momento, aquilo não fez sentido para mim, né? Foi uma pancada mesmo, né? E aí eu fui analisar o que estava acontecendo. Eu estava me identificando, na verdade, com o meu trabalho, como se o meu trabalho fosse eu. Então, a partir do momento que eu fui demitida, eu morri. Sim. Né? Sim.
Você depositou todas as expectativas ali, né, no seu trabalho. A sua felicidade era o seu trabalho. Sim, era o meu trabalho, eram os alunos daquela escola, eram os projetos que eu desenvolvia lá. Então, tudo aquilo foi muito impactante para mim, né? Eu acho que eu demorei ali uns 6 meses no fundão mesmo do poço, até eu entender. Eu lembro que minha psicóloga falava assim, Nível do céu, quando você fala dessa demissão, parece que nenhum lugar do mundo mais vai ter para você trabalhar, parece que todas as portas estão fechadas. Não, tem muito lugar que precisa de uma profissional com essa perspectiva e que está aí, né? Mas foi um processo meu de ir me entendendo e tudo mais. E aí eu me recuperei um pouco e fui para Belo Horizonte na época. Eu insisti mais um pouquinho, né? Eu apliquei para outra, tentei uma outra vaga para coordenar um outro curso superior numa outra faculdade, e eles me chamaram e eu fui para lá, né? Insisti ali um pouquinho ainda mais na mesma direção, porque era o que eu sabia fazer e tudo mais. E também não durou muito, assim. Eu fiquei 1 ano e meio lá, e um belo dia meu chefe me chamou, eu cheio de papel para ele assinar e tal, toda animada. Ele falou, Nívila, eu acabei de chegar do RH, não tenho uma razão não, mas eu tô com sua carta de demissão aqui. Tipo, eu gosto muito do seu trabalho, não sei porque eu estou te demitindo, mas eu vou te demitir. Né? Foi alguma coisa que já veio aí da diretoria da escola e tal. E aí, Marquinhos, naquele momento ali, várias coisas aconteceram, né? Ali foi o ponto de virada mesmo. Eu acho que agora a gente está entrando no que foi a minha pandemia naquele momento. Sim, exatamente. O que foi o meu isolamento mesmo naquele momento, o meu momento de renascimento. E nessa segunda demissão, nesse segundo trabalho, vamos dizer assim, você também continuou com o mesmo processo de autoanulação, se adaptando aos... Eu já estava melhor. Não, eu já estava melhor, sabe? Eu já tinha, assim, me engajado em outras atividades. Eu tinha voltado a jogar vôlei, que era uma coisa que eu amava. Eu tinha voltado a correr, eu estava correndo na Lagoa, me preparando para fazer os 18K na Lagoa da Pampulha. Olha! Então, assim, eu estava cuidando da minha casa mais, eu já estava mais desperta. E eu já tinha uma sensação de que aquilo ali já não ia durar muito, porque eu também já não me submetia da mesma forma aos abusos aí desse ambiente corporativo, né? Sim. E aí foi, assim, uma loucura, porque eu falo que foi uma avalanche que aconteceu em 3 semanas, né? Te exigiu muito por você ser mulher? Você sentiu isso como mulher nesse ambiente corporativo? De certa forma masculino, vamos dizer? Não masculino, mas de uma cultura masculina, né? Você sentia uma pressão diferente por ser mulher também? Sim. Principalmente na primeira, né? Na primeira demissão. Eu ouvia coisas do tipo... Eu sou uma pessoa que... eu sou fácil de lidar, mas eu tenho opiniões. Quando eu estou num lugar e eu percebo um problema... Eu encaro o problema, eu trago o problema para o centro da mesa, eu quero discutir sobre ele, eu quero resolver, eu quero encontrar soluções. E às vezes eu ouvia coisas tipo, nossa, isso é coisa de mulher, isso é hormônio, né? Isso é TPM, isso é... A mulher, quando ela tem uma opinião geralmente um pouquinho mais firme, ela é taxada de um pouco agressiva, desequilibrada e tal. E eu ouvi isso em alguns momentos, né? Então, era uma série de questões ali. Sim. E aí, quando foi em junho, vai fazer 2 anos agora, em junho daquele ano, foram 3 semanas que tudo que eu falava assim, gente, eu queria muito viver uma experiência de afastamento desse ambiente corporativo para finalizar esse meu processo de autoconhecimento, mas eu não tenho coragem. Pedi demissão, já estava sem gostar muito, mas não tinha coragem. E aí o universo escutou, né? Deus escutou. E aí veio toda a avalanche. Na primeira semana de junho, a minha cachorrinha de 14 anos faleceu. Ela era minha companheira mesmo, era como se fosse uma filha, ela estava muito idosa, eu me organizava em função dela para medicação, para tratamentos e tudo. Então, ela faleceu. Na semana seguinte, o dono do apartamento que eu morava me pediu o apartamento, me despejou, porque ele ia precisar do apartamento numa negociação que ele estava fazendo. E aí, na semana seguinte, eu fui demitida, né? Então, eu falava assim,
tudo que me... Mas naquele momento eu já estava consciente, então eu falava assim, o universo está me dando uma chance, né? De pôr o pé no freio agora e de viver o que eu quero viver. Todos os vínculos foram rompidos, né? Sim. E naquele momento, aí veio aquela pressão social de novo, assim, não, faz o seguinte, contrata uma consultoria, refaz o seu currículo, reposiciona a sua carreira, você vai conseguir uma vaga igual ou melhor, né? Não, aquilo eu não queria. Não, então você abre uma empresa com dinheiro do seu acerto, você vai empreender de novo. Não, gente, eu não quero empreender. Ah, então vai fazer doutorado, porque você já tem um mestrado, vai estudar e tal. Não. Sabe o que eu quero de coração? Fazer um intercâmbio para aprender inglês. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Né? E naquele momento eu falei, vou escutar só o que meu coração pede e eu vou me entregar uma experiência que não tem nada a ver com o prático, né? E vou viver isso. Então, foi ali que eu comecei mesmo a me reencontrar. Né? Aí eu desfiz de tudo, eu vendi meu carro, eu vendi minha casa, eu doei todas as minhas roupas e eu fui embora para a Irlanda. Eu, uma mala e um frio na barriga, assim, gigantesco. 4 caixas de remédio para ansiedade. Nossa! E assim, é isso aí, né? E aí eu fui. E aí, sim, aí eu acho que dá para fazer um parâmetro bem interessante com a experiência da quarentena, né? Porque, é claro, gente, não existia um cenário tão desastroso, tão traumático e terrível como a gente está vivendo agora, não existiam todas essas mortes, tem que se contextualizar tudo isso. Mas, para mim, no meu micro-universo, foi um isolamento, né? Foi um exílio. Então, sim, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas eu fui morar num país que eu não sabia a língua, eu nunca tinha convivido com frio, eu não conhecia as comidas, até o trânsito era em mão inglesa, era tudo invertido. Então, você fica com você mesmo. Não tem nem muito jeito, porque você não consegue dialogar com as pessoas, nem para se abrir, nem para pedir ajuda direito. Você está afastado das pessoas que você ama, que te dão colo. Então, ali eu fiz uma experiência de isolamento um pouco antes, né? Em outras condições, é claro. E hoje é interessante porque as coisas acontecem na vida da gente e, como eu falei, na hora nós não percebemos isso, nós ficamos meio baratinados com a coisa, mas quando passa o tempo, nós vamos observando que cada coisa que aconteceu foi uma etapa vencida para que a gente chegasse lá na frente no que a gente internamente, inconscientemente queria. Essa questão que você colocou que sabia mais ou menos o que ia acontecer, que talvez a situação em Belo Horizonte não ia durar muito tempo, essa própria disposição, né, que vem em forma de pensamentos, de pequenas sensações, na verdade, somos nós mesmos já querendo uma outra coisa, né, querendo um outro rumo para a vida da gente. Eu lembro que quando aconteceu comigo essa minha crise dos 40 anos, foi muito complicado, porque eu estava pensando tinha feito um curso de desenvolvimento pessoal e tudo, e queria colocar isso em várias coisas. Só que esse curso me despertou uma série de coisas que eu estava vivendo e que não estava... Eu tinha a sensação de que não estava certo. Sim, sim. E aí, só que aí, ao mesmo tempo em que eu aí já tinha certeza que não estava certo, mas também eu não sabia o que era de ter. E aí foi acontecendo um monte de coisa, então o meu lado pessoal virou uma bagunça completa, até que eu me encontrei ali na terapia, né? A terapia me ajudou muito nesse processo, e aí eu vou perguntar para você também a respeito disso, mas foi o que me centrou de alguma forma, porque mesmo com toda a confusão, eu ainda não tinha tido a coragem ou a disposição de olhar para dentro de mim. Sim. Então, aí eu tive que olhar e tive que ir até o fundo do poço, né? Mas depois eu fui me reerguendo. Como é que foi esse processo seu para terapia? Foi muito difícil aceitar isso aí? Não, até que eu tinha vontade de fazer, mas não era da cultura da minha família, né? Eu não tinha muito estímulo para fazer isso. Eu fui parar na terapia, na verdade, por uma questão médica, assim. Eu estava muito mal da síndrome do pânico, eu cheguei a ter um quadro bem complicado e eu perdi o paladar,
eu não conseguia dirigir mais, eu tinha muito medo de dirigir, cheguei ao extremo de para conseguir dormir, eu ter que dormir no meio do meu pai e da minha mãe. Então, assim, porque senão eu não tinha relaxamento, sensação de segurança para dormir. E pequenas coisas, não trancar a porta de casa, não sair sozinho, mil paranoias. Isso então, depois da demissão? Não, isso foi antes um pouquinho. Ah, foi antes, tá. Foi antes. Então, foi um pouquinho antes das coisas culminarem. Então, eu precisei ir para terapia por causa disso, era uma questão gritante mesmo, foi uma recomendação da psiquiatra, né? E aí ali a gente vai remexer um pouquinho isso, né? E para mim ficou muito claro que eu absorvia as projeções das pessoas em torno de mim de uma forma muito literal e muito radical. Eu precisava entregar tudo aquilo que as pessoas estavam falando, né? E eu era obcecada em fazer aquilo. Então, por isso que quando eu fui convidada a voltar, depois da segunda demissão, a voltar para esse mesmo ambiente de trabalho, para essa mesma rotina e tudo, eu falei, não quero, né? Eu preciso entender o que eu quero para mim. Eu não vou de novo iniciar um ciclo onde eu já entendi que eu não estou feliz. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei assim, não quero saber o que as pessoas estão pensando, se elas estão achando assim, aos 40 anos, a louca, vai torrar o dinheiro viajando. Vai torrar o dinheiro viajando e fazendo coisa que adolescente faz, porque na minha sala, na Irlanda, o nível de idade era tipo 20 anos, né? Sim. É um ou outro fora da curva que vai lá fazer isso aos 40. A gente sabe que as pessoas têm muitas coisas, tem filho, às vezes tem uma pessoa doente que você tem que olhar, às vezes você tem um emprego que você não consegue largar, eu sei que tem isso, só que naquele momento eu tive a clareza de entender que o universo me libertou. Deus me libertou, falou assim, olha, o empreguinho que você tinha sumiu, o cachorro que você tomava conta, acabou. A casa que você tinha um aluguel para 2 anos de fidelidade sem poder sair, acabou. Já era. Qual que é a sua desculpa agora? Entendeu? Vai lá e faz. E eu fui, morrendo de medo, né, de estar assim, 18... Não, eu gastava... Teve uma vez que eu contei que eu vim ao Brasil, da porta da minha casa na Irlanda, aqui na porta da casa do meu pai, em Divinópolis, e da minha mãe, eu gastei 38 horas viajando. Isso porque era uma viagem planejada. Então, se eu precisasse sair de lá de uma hora para outra para chegar aqui, por algum acontecimento grave, alguma coisa que eu precisasse vir correndo, eu não chegava. E esse era o meu maior desespero. É tipo assim, eu estou indo e entregando na mão de Deus, na mão do universo, o que vai acontecer na minha vida, porque eu admito que eu não tenho controle sobre isso. Eu vou lá viver essa experiência e vou deixar o que tiver, e vou pagar o preço que tiver que pagar. Sim. Né? Então, eu acho que esse foi o principal ponto de virada. E aí não tem jeito, você está com você o tempo inteiro. E aí eu digo que o isolamento do intercâmbio, a gente fala disso mais para frente, ele foi mais impactante do que a terapia, né? Porque ele é terapia de choque, assim, era porrada na cara. Eu saí de uma condição de extremo privilégio aqui no Brasil, e de um status, de uma função social, etc., e eu fui limpar a privada na Irlanda, né? Eu fui trabalhar de faxineira, né? Então, isso me tirou do meu lugar no mundo em todos os sentidos, né? Então, é um renascimento e um isolamento. E aí você vai ter que estar com você mesmo o tempo inteiro, com a sua mente, com os seus pensamentos, porque não vai ser possível fazer muita troca com as pessoas até você adquirir um certo nível da linguagem, né? Sim. Então, é aí que eu acho que, assim, guardadas as devidas proporções, a pandemia nos oferece esse espaço, assim, né? Claro que se você está perrengando para comprar comida, se você está, infelizmente, com alguém doente de coronavírus ou com alguma outra coisa, você não tem nem cabeça para esse tipo de filosofia e reflexão, mas se você está nessa condição de ter um teto, de ter uma comida, de ter a sua vida em ordem nesse momento, relativamente, em algum momento depois do baque, do impacto, você vai ter que começar a olhar para dentro de você, para dentro do seu ambiente, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora, né? É conseguir olhar para a gente, porque não vai dar para sair, não vai dar para fazer dinheiro, né? Não dá para salvar as pessoas do coronavírus, não dá para sair igual um doido achando que é super-herói, porque talvez você vai complicar a sua situação, a dos médicos, né?
Então, Isso é um mesmo. momento de estar com você, é a melhor coisa que você pode fazer e que também não tem outra saída. Sim, sim. Né? Estamos aí com essa imposição, né? Só aqui dá uns recadinhos. A Cristiane Rocha Silva, falando que você é nota 1000. A Cris trabalhou comigo lá em BH. É, o Flávio também, Flávio Gomes, que falou que foi seu colega desde lá Demais! Eu não estava olhando aqui o chat, agora que eu vi. Que e legal! você tá vendo o chat aí, né? Bacana, então. Uhum. Ótimo. E aí a Janaína colocou aqui, Janaína, minha aluna, muito bom, viu, Janaína? Janaína também tem um trabalho belíssimo com animais, né? Com resgate de animais e tudo. Minha angústia é que quero fazer uma transição de carreira, mas não sei qual. Quero descobrir meu talento, me redescobrir. Pois depois você tem alguma coisa para falar sobre isso, Mívila? Depois nós vamos conversar também, viu, Janaína, a respeito disso aí. Sim. Mas você tem alguma coisa a falar para a Janaína a respeito disso? Olha, quando eu comecei a desejar isso, que eu vi que as coisas não estavam muito bacanas, assim, né? O processo terapêutico e a meditação ajudaram, né? E eu, na época, não me lembro direitinho quem foi um perfil nas redes sociais de uma pessoa que ajudava a descobrir esse propósito e tal. Eu baixei alguns e-books, alguns exercícios e comecei a mexer, né, nesse... Porque, na verdade, a gente não encontra, eu acho. Na verdade, Sim. Isso já está dentro da gente. E Sim. A gente, às vezes, faz um trabalho inverso de ir tampando, botando camadas sociais, projeções de outras pessoas ali. Então, eu acho que o trabalho da gente é de ir tirando os tijolinhos e desconstruindo, né, tudo isso que é do outro e não é nosso, que a gente, às vezes, vai agregando, vai fazendo por fazer e tudo mais. Né? Então, eu acho que, nesse momento, eu comecei a fazer esse exercício de me lembrar, antes de eu me sentir tão impactada socialmente, quando eu ainda era uma criança, quais eram as coisas que eu gostava de fazer. Né? Uhum. E eu sempre fui envolvida com o ensinar, eu sempre brinquei de professora, né? Eu dava aula no galinheiro, tinha um galinheiro no quintal de casa, e eu montava um quadro lá, eu dava aula para as amigas e às vezes dava aula para as galinhas. Então, assim, as pessoas que estão perto da gente, elas contam isso pra gente, se às vezes a gente se esquece, né? Então, eu gostava de dançar, montava espetáculo de dança com as amigas, e sempre assim, liderando, ensinando a coreografia, ficava lá na frente. Então, assim, eu sempre gostei de estar em grupos e de ajudar na condução, no aprendizado, isso sempre foi meu. Né? Só que nessa trajetória, até o momento que eu fui professora, eu tinha muito prazer nisso. E depois, no momento que eu virei coordenadora, diretora, esse tipo de coisa, fui trabalhar com gestão, eu vi que eu conseguia, que era legal, porque eu sou publicitária, eu gosto de desafio e tal, eu me comunico bem, mas o meu tesão, a minha paixão era o aluno, eram as pessoas. Né? Então, esse é um redirecionamento que eu estou fazendo na minha rota. Aí muita gente vai pensar assim, mas você foi promovida, foi crescendo, você vai voltar a ser professora? Não interessa. Né? Ser professora é o que me dá prazer. E hoje eu não tenho mais aquela estrutura caríssima de casa, de carro, de não sei o quê, de roupa chique, de até para pagar. Então, se eu ganhar menos, eu vou viver a mesma vida e vou ser muito mais feliz. Sim. Né? Então, eu acho que a dica é essa, assim, na verdade, tentar ir tirando essas casquinhas, se olhando, contando com a ajuda da sua família, das pessoas que te amam, que te acompanham na sua trajetória, né? E também, às vezes, de profissionais que vão te ajudar a ir chegando lá. Mas isso. já tá lá, né? Exatamente, já está dentro de nós, né? Como você falou, nós vamos tampando. Isso aí esse sistema de crenças que nós vamos absorvendo, né? Do ambiente, dos pais, dos professores, irmãos, e assim vai, e amigos. Essa construção que a gente vai fazendo nos embaça muito para aquilo que a gente realmente quer fazer. E principalmente se a gente cresce com um certo traço de carência, de uma necessidade emocional, porque aí a gente vai se adaptar ao outro para a gente poder angariar o carinho do outro, o cuidado do outro. E aí nós acabamos nos anulando, não fazendo o que a gente quer de verdade, a gente sempre está falando sim, a gente não dá conta de falar não para o outro.
E isso vai acabando com a gente, né? Então, vencer essas crenças, a gente precisa se desmontar. E para se desmontar, organizadamente, claro, a gente precisa ver quais são os nossos valores, que valor que eu tenho, o que eu valorizo na minha vida, né? Eu valorizo o respeito, é a compaixão, é o meu crescimento contínuo, o que eu valorizo, o que eu gosto, porque a partir desses valores é que eu faço as minhas escolhas. Sem dúvida. Eu sempre falo, quando a gente vai trabalhar com valores com algumas pessoas, se duas pessoas têm um valor de honestidade e segurança, as duas pessoas têm os mesmos valores, mas se eles forem invertidos, se, por exemplo, as duas recebem uma proposta de emprego, que ele vai ter que vender a todo custo mesmo, se ele tiver que mentir ali alguma coisa, tem que vender. Aquele que tem a honestidade como valor maior, e a segurança depois, porque ele precisa da segurança, precisa do dinheiro e tal, ele não aceita, porque ele vai ter que usar de qualquer recurso para poder vender. Aquele que, ao contrário, tem a segurança primeiro e depois a honestidade, ele vai aceitar o emprego. Sim. Então, são os mesmos valores, mas dependendo de como eu os coloco em... O que se prioriza, né? O que eu priorizo, eu escolho completamente diferente. E as pessoas não conhecem os seus valores. Porque a gente não para para pensar nisso. Então, se você, Janaína, você pode pensar primeiro nos seus valores, no que você valoriza, no que você gosta de fazer, vai elencando, vai escrevendo, não fica só pensando, né? Porque a gente tem essa maneira, a gente pensa muito também, né? Mas escreve, coloca isso no papel, porque aí a gente começa a materializar aquilo, a gente começa a se enxergar de alguma forma, né? E você vai depois descobrindo, né, esse caminho, como a Mívula falou também, há profissionais para isso, que podem te ajudar nessa caminhada. Então, segue por aí. E uma outra coisa importante também, que você comentou, que foi sobre a meditação, eu custei a entender o motivo real de meditar. É porque as pessoas, a gente cresce, a gente tem esses arquivos mentais que eles vão botando na cabeça da gente, da mesma forma que eles têm, não, se ser feliz é quando você, ou antigamente, ou é médico ou engenheiro, aí você é feliz, né? Se você tem muito dinheiro, você tem que ter um carro e tal. E da mesma forma, a gente cresce vendo que meditação parece que é uma coisa, como você disse, de uma pessoa que quer atingir o nirvana, né? Um estado zen. Não é. A iluminação, não. Meditação, ela ensina uma coisa muito importante para quem é ansioso, quer dizer, para todo mundo, mas para quem é ansioso, uma coisa fundamental, e para quem é depressivo também, que é não viver nem no passado nem no futuro, você vive no presente. Isso. Então a meditação, ela serve para te ensinar a viver o presente. E nós, enquanto sociedade, não vivemos o presente. Você fecha o seu carro, aí você está lá no seu escritório, nossa, será que eu liguei o alarme do carro? Será que eu tranquei a chave de casa? Por quê? Porque a gente não estava presente naquele momento. A gente está tomando um café, já está olhando o celular. Já está trancando a casa, pensando na conta que tem que pagar. Então, viver o presente é fundamental, porque a gente vive mais centrado, né? O ansioso vive o futuro, né? O depressivo vive o passado. Então, você falando sobre meditação, realmente é uma coisa muito bacana, é muito bacana mesmo, porque ela me ensinou, eu consegui achar uma meditação que não me deixava ansioso, e aí eu me foquei nela e ela me ajudou bastante, primeiro a domar os meus pensamentos contínuos, né? Meu pensamento era acelerado, e depois, agora aos poucos, a lidar também com a ansiedade, né? Que também chegou a um ponto de um transtorno, né? Um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, e agora ela já está mais sob controle, né? Então a meditação ela me ajuda muito nesse processo. Mas eu faço um pouquinho, assim, mas já é muito bom. Ajuda, né? Porque, na verdade, a gente é uma outra questão que vão colocando na cabeça da gente, né? Que a gente não pode parar, que a gente pode ficar à toa, que a gente não pode fazer vários nadas, né? E isso é muito importante, na verdade. Então, a gente quer estar sempre sendo útil, né? Tem um livro, eu não vou lembrar, chama Sociedade do Cansaço, que eu li recentemente, que é maravilhoso, é de um sociólogo sul-coreano, me parece. E ele fala muito isso, assim, é a sociedade do cansaço, porque se a gente não está exausto...
nos comentários. Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. Ele é fininho, assim, muito. Você lê em 40 minutos. Mas é sensacional, que ele fala assim, que a gente virou, na verdade, o pior chefe que a gente podia ter, o pior senhor que a gente podia ter. Porque a gente é mais perverso com a gente mesmo do que o sistema, do que o nosso chefe, do que todo mundo. A nossa cobrança de produtividade contínua, de estar fazendo alguma coisa acontecer o tempo inteiro, ela é simplesmente adoecedora, ridícula, ela não dá espaço para o nada, ela não dá espaço para a tristeza, ela não dá espaço para a improdutividade, ela só quer vibrar no positivo e não há ninguém que aguenta, que mantenha a sanidade mental vibrando nesse positivo o tempo inteiro. Não há. Manter o nosso equilíbrio, ele está entre picos e vales, né? Então, a Silvana manda, né, falando aí, nós precisamos viver a nossa tristeza, nós precisamos viver as nossas frustrações, as nossas raivas, as nossas vitórias, as nossas felicidades. E hoje eu vejo muito isso, que não se permite. Se você está um pouquinho triste, eles já querem te dar um antidepressivo. Se você está nervoso demais, eles querem te dar um calmante. Se você não está dormindo direito, por algum motivo, qualquer que seja, eles já querem te botar um remédio para dormir. Se você está vivendo uma pandemia que não se enfrenta nos últimos 100 anos, você tem que estar produtivo, good vibes, entendeu? Exatamente, produtivo, fazendo 500 cursos diferentes, não sei o quê. Não, a gente precisa estar parado, até porque o ócio ele pode ser produtivo, né? E muitas soluções, muitas coisas bacanas na vida da gente acontecem quando a gente não está fazendo nada. Quando a gente libera a nossa mente, não, deixa eu me permitir ver alguma coisa boba aqui, ou deixa eu me permitir só olhar para o teto, deixa eu me permitir ligar uma música. A gente precisa disso, essa aceleração que eles estão colocando, que eles vêm colocando, essa pandemia agora está mostrando para nós que não dá, e mesmo assim as pessoas insistem, né? Não, você tem que fazer um monte de coisa, você tem que... Não, vamos fazer agora uma pós-graduação, vamos fazer um... Não, para, porque senão a gente vai continuar olhando para fora. Exatamente. Quem puder fazer, que faça, tudo bem, não tem problema nenhum também você ser extremamente produtivo, isso aí é de cada um, tem gente que é ligada no 440, né? Então, é meio assim. Mas aquele que não tem isso, se permita. A gente precisa se permitir. A gente precisa aprender a ser humano. A gente quer ser máquina, a gente quer ser Deus, a gente quer ser um monte de coisa. Sim. E eu acho que uma questão, Marquinhos, que é a grande sacada, assim, que você começa a viver nessa sociedade um pouco melhor, é você observar quais são as opções que você tem, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, quanto em tudo, e você fazer o filtro do que você quer para a sua vida. Porque o que acontece é tipo, a onda agora é ter um emprego estável, passar em concurso público, aí vai todo mundo fazer aquilo. A onda agora é ser empreendedor, ter uma startup, não sei o que, vai todo mundo fazer aquilo. A onda agora é ser freelance, trabalhar remoto, viajando pelo mundo. Então, aí o que acontece? Todo mundo desaparece, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, assim, não que você não possa ser um líder de equipe super produtivo, ou que você não possa ser um nômade viajando o mundo inteiro, trabalhando remoto, ou que você não possa fazer concurso. Você pode tudo, mas você pode olha o cardápio, olha o que o mundo tem de opção e se localiza para você seguir o caminho que tiver mais a ver com você. Então, eu acho que, tanto na questão profissional, né, e aí por isso que tem que parar, e por isso que a pandemia, nesse sentido, talvez seja aí uma oportunidade no meio do caos, né? Quando eu fui parada para limpar banheiro na Irlanda, eu fiquei com meus pensamentos e tive que me virar. E aqui, trancado dentro de casa, eu voltei, ainda não tinha me engatado em nenhuma empresa, em nenhum trabalho, então eu tive que reconstruir a minha rotina, limpar a casa, que era coisa que eu não fazia, cuidar do quintal, cuidar do meu lixo, estou até cuidando de um sapo, adotei um sapo. Então é isso, você ter que olhar para o lado de dentro, se localizar, para depois, quando você voltar para esse mundo lá de fora, você usar ele em seu benefício. E não esse mundo te usar e te sugar do jeito que é tendência ou modinha no momento, né? Porque o que ocorre é isso, o mundo nos suga. Né? Todo mundo querendo tirar o máximo possível um do outro. Como você falou, todo mundo vai em bando para as mesmas coisas, e aí viram um competindo com o outro,
E aí isso como as pessoas não têm muita segurança e como, de certa forma, o mundo é muito superficial, se mudam os nomes das coisas, né? Aqui no Brasil eu acho muito interessante. Eles falam que é um país muito empreendedor. Não, gente, é um país onde as pessoas não têm emprego, então elas têm que se virar. Isso não é ser empreendedor. Isso aí é um subtrabalho, né? Sim. E a Daniela que pediu para compartilhar a meditação, né? Aliás, antes, acho que a Janaína tinha colocado um canal no YouTube, Yoga Mudra, que chama. Yoga Mudra, acho que é Mudra que é. É porque sânscrito eu ainda não estou... Mas eu acho também. Mas é isso mesmo, Yoga Mudra, é isso mesmo. Que é muito bacana. Você falou Sociedade do Cansaço, a Daniela pediu para compartilhar essa meditação, depois a gente vê o autor, tá? Do Sociedade do Cansaço. Ah, tá. Mas depois a gente coloca nos comentários, tá? Eu coloco porque é um nome, aqueles nomes em coreano, então Então a Daniela pediu para compartilhar a meditação que eu comentei aqui. É uma meditação muito simples que a gente vai... O lance da meditação eu acho tão interessante que as pessoas pensam assim, não, mas eu tenho que estar muito relaxado. Não, você vai sentar num lugar, claro, confortável, ou deitar, você quem sabe, né? E, bom, pelo menos nessa minha, tá? Meditação. E aí a gente começa a prestar atenção na nossa respiração. A respiração é fundamental, né? Inclusive, respirar aqui com a barriga toda, não é só a parte de cima, né? Tem que ser uma respiração aqui diafragmática, né? Não é... Aqui é respiração de ansioso, né? Isso. Joga tudo para cima, então a gente tem que respirar tudo. E aí começa, se seu pé começou a incomodar, presta atenção no seu pé, vive aquele momento, sabe? Se escutou um barulho na rua, concentra naquele barulho, ou é um passarinho, ou é um carro, ou é alguém. Se sua mente começar a fugir do presente, ou seja, não, tem que pensar numa conta, tem que pensar numa outra coisa, qual que é o segredo de voltar dessa meditação? Você volta a atenção para frente, para a ponta do seu nariz. Interessante. Você pensa na ponta do seu nariz e começa a prestar atenção na sua respiração de novo. E assim vai. Então foi a única que eu consegui, assim, devido ao meu nível de ansiedade, foi a única que eu consegui levar para frente. E ela foi muito positiva e eu uso ela até hoje, tá? Então, essa é uma forma, né? Se você tiver alguma forma também, quiser falar de alguma meditação simples, também... eu tinha usado eu usei durante muito tempo, segui o pessoal do Yoga para Você, de vez em quando, no YouTube, de vez em quando eles iniciam maratonas, aí faz 21 dias, 31 dias de meditação, e tem uma lógica de meditar junto, né, porque gera-se uma sanga, que é tipo uma energia coletiva, é igual a gente ir num centro, ou ir numa igreja, ou ir num culto onde tem muita pessoa concentrada, vibrando positivamente, você absorve aquilo. Então, eles fazem isso, e hoje eu tenho usado o Headspace, que é um aplicativozinho também, que ele vai te ensinando desde o básico 1, básico 2, meditações pequenininhas, e aí até um certo momento ele é gratuito, mas depois eu achei que valeu tanto a pena e que era tão baratinho, acho que é tipo 10, 12, 15 reais, uma coisa assim, que eu desabilitei a versão paga e estou fazendo, que agora ele está falando um pouco de gentileza, né, de olhar para dentro de você primeiro e ser gentil com você primeiro, para depois conseguir ser gentil com o externo. Então, é uma outra opção. E esse qual o nome? Headspace. Ah, tá. É red de vermelho ou de red de cabeça? Não, é o head de cabeça. De cabeça, né? Então, Headspace. Isso. Bacana. Vou colocar aqui também. A Stephanie falou aqui, né, para parar e observar algo sem pressa, um horizonte, né? É muito bacana também, né? A Janaína falou dessa questão que ela não havia percebido dessa autocobrança, né? Nós nos cobramos muito mesmo. E às vezes de uma forma muito cruel, né? Sim, a gente costuma ser mais bonzinho com os outros do que com a gente mesmo, né? Do que com a gente mesmo. Aí até quando a gente aprende a se amar. Porque quando a gente aprende a se amar e se valorizar, aí a gente nem é cruel conosco e nem com o outro, né? Porque a gente tem uma relação diferente, né? Essa relação empática, ela muda. A Simone, muito obrigado, Simone. Você colocou aqui, ó,
Byung-Chul É Han. assim, é uma... Aí, ó. É, É o autor do livro Sociedade do Cansaço. Obrigado, viu? A Silvana falando que agora até o ócio tem que ser criativo. Ócio é ócio, exatamente, Silvana, é isso aí, ó. O ócio não é bom porque ele é ócio, porque ele é, entre aspas, improdutivo, porque ele acaba sendo realmente produtivo, porque ideias novas surgem na nossa cabeça, a gente esvazia a nossa mente e dá espaço para outras coisas aparecerem, né? Perfeito. Mas é isso mesmo, até o ócio tem que ser produtivo, de fato, né? E outra coisa que acho que foi a Janaína falou a respeito do trabalho, ela falou que ela se sente realizada com a questão do voluntariado, né? Uhum. E não com a questão do trabalho. E eu acho que até aí tem uma reflexão, porque assim, às vezes o trabalho para algumas pessoas não vai ser um local de realização. Né? Sim. Então, assim, eu não acho que todo mundo vai encontrar realização. Para algumas pessoas, o trabalho vai ser simplesmente um lugar que eu vou, que eu gero a minha fonte de renda, que eu pago as minhas contas, e ver você feliz em outro lugar. Então, assim, tem que entender se isso para ela realmente é uma questão, assim, eu gostaria de ter uma relação feliz com o meu trabalho, isso é importante para mim, ou se ela está se forçando a sentir uma coisa que talvez não vai sentir. Né? Porque às vezes o espaço de realização dela é fazendo outras coisas, né? Então essa é outro mito que se cria, assim, você tem que ser feliz em alguma coisa no trabalho. Então assim, o trabalho não é lazer, o trabalho não vai sempre estar de acordo com o que você gosta, porque trabalhar significa estar com outras pessoas. Se você não tem chefe, você vai ter cliente, você vai ter sócio, você vai ser parceiro, fornecedor, você vai ter sempre muita gente envolvida. Então, não é você decidindo tudo e fazendo tudo do jeito que você quer, né? Então, se para você aquilo incomoda, independente da formatação, não é uma coisa que te dá prazer, talvez é fazer as pazes com isso também, sabe? E encontrar esse prazer em outras coisas, né? Sim, ficar de bem com isso. Isso é um negócio, assim, que pouquíssima gente fala, porque hoje alguns profissionais que lidam com essa questão aí, né, falam que você tem que ter prazer no seu trabalho, não, às vezes não. Mas o que o trabalho te proporciona, como a questão financeira, se for o caso, né, vai te dar a possibilidade de você fazer o que gosta em outros momentos. Então é isso, é valorizar. Aí sim, eu acho que é interessante você tentar buscar o que esse trabalho me proporciona de bom. Porque a gente fica só caçando o que é ruim também, né? Ou só vibrando no que é ruim. E aí, às vezes é ruim mesmo. Que tem gente que trabalha no RH e terrível ter que ficar lidando com contratação, com demissão, com outras coisas, né? Do universo da RH. Outros que são, por exemplo, publicitários, como você, tem que lidar com um cliente chato, o cara não concorda com nada do que a gente fala, mas isso te proporciona uma série de coisas. Então, pensa nisso mesmo, isso é muito interessante, né? Às vezes, porque muita gente é levada a abandonar tudo na vida para conquistar esse prazer e não conquista, não. Sim, essa coisa de trabalho com propósito. Então, assim, tudo bem, se o seu propósito coincide com o trabalho que você está realizando, ok, sabe? Mas, às vezes, o seu propósito na vida é o voluntariado, não é o trabalho. Então assim, não tem como pegar o que funciona para um e achar que vai funcionar para todo mundo, né? Então, às vezes, o seu propósito de vida é atuar no voluntariado, seu trabalho vai ser mais uma parte da sua vida, que você vai encontrar uma coisa que você lide bem com aquilo, mas não vai ser ali que você vai se realizar e executar o seu propósito, talvez, né? Eu acho que isso é liberdade de escolha. Sim, e dividir, eu acho muito importante a gente dividir a nossa vida em várias coisas, porque a gente se apoiar em várias coisas. Então, eu me apoio, eu tenho a minha dose de satisfação, seja ela qual for, no meu trabalho, no meu relacionamento familiar, com meu filho, com meus pais, com o cônjuge, tenho minha satisfação no trabalho voluntário, tenho minha satisfação em passear. Sabe por quê? Porque tem muita gente que coloca toda a felicidade da vida numa coisa só. Como talvez até aconteceu com você no primeiro emprego, né?
Então, talvez aquilo era a sua vida. Se você perdeu aquilo, você perdeu sua vida. Então, a gente dividir a nossa vida em várias fontes de satisfação é muito bacana, porque se eu perco uma, eu tenho outras para me apoiar enquanto eu me equilibro, enquanto eu Perfeito. centro e vou seguindo, né? Perfeito. Se essa balança está muito desproporcional, né, ela vai pesar uma hora, né? Se você projeta essa felicidade em um ponto fora, a hora que esse ponto desmorona tudo. Desmorona, né? Tudo. E aí é muito perigoso, muito complicado. São processos que são difíceis da gente sair, porque eles nos maltratam muito, né? Até a gente conseguir se achar é muito penoso. Muito bem, muito bom. Mais alguma colocação, Mila? Tem uma coisinha aqui, Marquinhos, que a gente não falou, que eu acho que vale a pena falar, que é um paralelo também sobre essa vivência que eu tive e com o momento da pandemia, que é essa coisa do menos é mais, assim, né? Eu acho que a gente está tendo que viver com menos. Eu falo que hoje, tomei banho, lavei cabelo, passei batom, vesti roupinha bonitinha, e que essa roupa foi comprada antes e eu não tive para ir numa sessão de fotos que eu ia fazer e foi cancelado. E eu percebo que, assim, a gente compra menos coisas, a gente vive com o essencial, né? E a gente tem aprendido nesse sentido. Então, quando eu me abri mão de todas aquelas coisas que me davam muitos boletos para pagar, e casa, e carro, não sei o quê, e muitas roupas, e muitas coisas, e fui morar na Irlanda com uma mala, aquilo me virou uma chave de que a simplicidade... Quando a minha mala, meus pertences lá, eu ia nas lojas de roupa usada, né, que eles chamam lá, aqui é brechó, né, lá eles chamam de second hand, que é tipo segunda mão. Eu comprava tudo lá de segunda mão. Aí quando eu via que começava a não caber naquela mala, eu falava, tá na hora de desapegar, porque eu não vou embora da Irlanda com mais do que eu trouxe. Eu quero ir com menos, né? Eu quero esvaziar essa mala quando eu estiver indo doar roupa de frio que eu nunca vou usar no Brasil e levar alguns presentinhos para as pessoas que eu amo. Então, e eu acho que na pandemia a gente está tendo também oportunidade de fazer isso. A gente está tendo que viver só com o que é relevante, necessário, né? E aí a gente pode levar isso para depois, consumir menos, né? Se preocupar menos com coisas e mais com as experiências, né? Sim, exatamente. Isso é uma coisa que é importante demais. Isso também tem servido muito para mim também agora nesse momento. Esse menos é mais, né? Então é realmente uma coisa. Você até colocou aqui, né? Gente, nós temos um roteiro aqui, viu? Assim, né? Conversa livremente aqui, mas existe um guia, né? Para a gente poder fazer todas as nossas lives, né? A Silvana perguntando aí, Mívila, conta quantos cachecóis você tinha antes. Essa história é controversa, porque eu tinha realmente uns 30 cachecóis morando no Brasil, né? Nossa. E aí um dia eu fui mudar de casa e a Silvana foi me ajudar a empacotar as coisas e tudo mais. E aí ela falou, para que você tem tanto cachecol? Né? Mora num país quente, não tem nem pescoço para isso. Vamos desapegar, vamos doar lá para os velhinhos, do lar dos idosos, pessoal da Vila Vicentina, que deve sentir mais frio, precisa mais, e vamos desapegar. E aí, o que aconteceu? Eu realmente doei tudo, e depois cheguei na Irlanda, ficou frio, eu tive que comprar cachecol lá, né? Mas, na verdade, é porque eu tinha uma vozinha que fabricava os cachecóis e ela vendia para ganhar o dinheiro e comprar as coisinhas dela. E aí, toda visita que eu fazia, eu comprava um cachecol e guardava, comprava um cachecol e guardava. Mas eu podia ter doado, né? Foi um acúmulo. Então, realmente, foi um processo de ir libertando das coisas. Quando você tem pouca coisa para organizar, pouca coisa para limpar, né? Pouca coisa para lavar, para pagar, o seu dia rende, né? Porque eu me sentia aqui de tarefa, assim. O carro, principalmente, era uma coisa que, sinceramente, não me sugava energeticamente. Além de eu ter muitas contas para pagar, é a manutenção que tem que ser feita, né? É perigoso, é o pneu que tem que trocar, é o óleo, é não sei o quê, né? E seguro, e PVA, e blá, blá, blá. Ainda tinha todo esse e limpar final de semana, ainda tinha todo esse desgaste de manutenção, né? Então, assim, e aí você ia sair,
ir numa festinha, tomar uma cervejinha, eu não posso ir no carro, porque eu não posso dirigir. Aí eu falei assim, gente, para que eu tenho carro? Para que eu quero carro? Né? O carro hoje não me... Eu posso, quando eu for sair, eu uso um Uber e a despesa que eu vou ter vai ser muito menor, eu não tenho que pagar nada, não tenho que ter manutenção e nada. Então, assim, é aprender a olhar nessa pausa, você se reavaliar pessoal e profissionalmente e ver o que é legal na sua vida, independente Sim. do que as pessoas estão dizendo ou fazendo. Né? Porque tem muito isso, tem muitas cobranças. Ah, não, se você não tiver um carro, se você não tiver um celular tal, você também não se enquadra. Pô, não é assim. Não é dito, mas é real, né? Eu lembro que quando um coordenador de curso trocava de carro lá na faculdade, era uma sequência de coordenadores trocando de carro, né? Porque, cara, se ele trocou, então eu preciso trocar o meu também. Ninguém falava nada, mas era um movimento que rolava. Sim. Né? Então, enquanto a gente está balizando a nossa vida por isso, é pedir para sofrer, para ser escravo do desejo do outro, né? Claro, claro. Tem uma coisa que você colocou aqui também, dessa veia de empreendedorismo, né, de liderança, né? Eu também tenho essa veia, assim, de liderança. E também foi uma outra reinvenção agora, além dos 40, né, já ali com 43, que eu saí da sociedade de uma escola e montei outra, né? Então, começamos do zero novamente, né? Então, começar do zero aos 40 e poucos anos não é todo mundo que tem essa disposição. Mas foi muito bom, está sendo muito bom, foi muito positivo para mim também. E eu vi esse tópico aqui, né, sobre alguns projetos que você, né, vai querer tocar aí para frente. Você já tem ideia de projetos que você vai tocar que te deem também que não te façam, né, se enquadrar demais aí, como era antigamente? Eu entendi, assim, que na verdade eu quero estar conectada com a área da educação, então eu quero voltar para a sala de aula, né? E essa sala de aula, ela pode acontecer de diversas formas, ela pode acontecer online, aqui trocando uma ideia com as pessoas, ela pode ser um treinamento, ela pode ser uma palestra, ela pode ser uma aula propriamente, então... Só que, quando eu voltei da Irlanda, no comecinho do ano, e comecei a me reestabelecer de novo, aconteceu tudo isso. Veio a pandemia. Veio a pandemia, então, assim, eu estou me ocupando em realmente construir alguns conteúdos online. Hoje eu estou mais focada em produzir conteúdos para o meu blog, que chama de trásprafrente.com, né, que é um blog... Aqui, ó, tá? O de trásprafrente.com sem acento, né? Ou isso. Com acento? Sem acento e só o ponto. Aham. E então ali eu comecei esse blog, na verdade, contando as experiências da Irlanda. Então lá eu tenho uma seçãozinha na Ilha da Esmeralda, onde tem várias crônicas das coisas que eu vivi lá, experiência como faxineira, todos esses aprendizados. Eu tomei conta de uma menina, fui babá também, tudo que eu fiz lá e quais foram as leituras que eu fui fazendo, esse desapego de objetos e tal. E agora que eu voltei, eu criei uma outra sessão que chama só de provocação, que é uma sessão onde eu vou provocando esse tipo de reflexão a respeito de vida e de trabalho, né, com artigos. Aí são artigos, porque quando eu falo da Irlanda são crônicas, aí elas são mais literárias, mais poéticas e tal, e esse sobre trabalho, ele é mais prático, né? Como fazer isso, como eu descobri aquilo, lições que eu aprendi, sugestões, dicas. Então, ele é mais focado, vamos dizer assim, e ele está ali no meu blog e no LinkedIn. Então, eu estou criando isso, abastecendo com bastante informação, bastante conteúdo, e começando a me abrir para fazer um trabalho de mentoria pessoal, que é para ajudar as pessoas que estão nesse processo que eu passei, de transição de carreira, de se reencontrar, de entender a sua própria relação com o trabalho, e também empresas, porque como a minha formação toda é na publicidade, na gestão, e eu fui empresária durante quase 10 anos com uma grande agência em BH e tudo, eu tenho uma boa visão também de como melhorar essas relações, porque eu acredito que se a gente melhora, né, os formatos, as relações de trabalho,
a gente consegue ter uma relação melhor com o trabalho, independente do quê, né? Posso empreender, eu posso dar aula, eu posso ser funcionário, eu posso ser concursado, eu posso ser freela, posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que criar uma relação, tanto que a minha chamadinha aí em todas as redes é assim, tentando viver com aquele quentinho no coração. Então, acho que para cada um é encontrar o que dá o quentinho no seu coração, né? E focar os seus esforços em construir isso. Não vai ser de hoje para amanhã, não tem receita pronta, né? Não é seguindo ninguém, copiando ninguém, mas existe uma forma que vai funcionar melhor para você e onde você vai parar de mentir para você mesmo e vai se conectar com o que você gosta de fazer. Né? Mais ou menos isso. Minimizar a parte difícil e aproveitar ao máximo a parte que te interessa. Sim, isso mesmo. Né? Gente, ó, fantástico, né? Muito bom. Gostou do papo, Mívila, dessa estreia aí nas lives? Foi ótimo. Adorei, foi bacana, adorei. Né? Um bate-papo bacana, o pessoal também colaborando. Muito legal. A Marta aqui falando, né, que também doou alguns pares de sapato, porque ela só tem 2 pés, né? Para que ela vai ficar acumulando, né? É isso mesmo, você é centopeia, né? Então, bacana, tem que fazer isso mesmo, né? O seu LinkedIn, Mívila Rios mesmo? Isso, LinkedIn Mívila Rios. O de trás para frente, que é o site, na verdade, é uma analogia, assim, como é que eu posso falar? Uma referência ao meu nome, né? Porque o meu nome, Mívila, é o nome do meu pai, de trás para frente. Ao contrário, né? sim. Alvim escrito com todas as letras ao contrário. Então, por isso, e pela coisa de eu estar recomeçando lá nos 40 e indo para frente, a partir daí, a gente chegou, eu e um amigo que a gente trocou ideia na época, nessa coisa do de trás para frente.com. Tem o LinkedIn, que é só procurar por Mívila Rios, e no Instagram também, Mívila Rios. Aí ali eu vou postando, estou postando quase todos os dias algum conteúdo, alguma reflexão sobre vida e trabalho, e um pouquinho dessa relação com a quarentena também. Muito bacana, muito bacana. Amanhã, gente, aniversário da Mívila, então eu já vou cumprimentá-la. Obrigada. Parabéns, viu? É um prazer tê-la conosco, né? Tê-la como uma companheira aí de vida, né? Estamos juntos, eu, a Anaceli, Mívila. Então, a Anaceli também foi o ponto, né? Convergente aí, de um monte Com de... certeza. Né, um monte de gente. Um abração para ela também, que está aí nos ouvindo. E muito obrigado pela sua presença. Semana que vem nós teremos outra, onde ela já deu alguns spoilers aqui, né? Sobre a Irlanda. Mas vai ser, então, a parte 2, onde ela vai falar dessa reinvenção lá na Irlanda. Porque agora foi realmente muito bem organizado, né? Foi o caminho todo que foi sendo pavimentado para que você chegasse lá na Irlanda e que agora você trouxesse toda essa experiência para cá. Então, semana que vem, na quarta-feira, 8 horas, nós vamos ter a parte 2, onde vamos conversar sobre esse intercâmbio e tudo de bom e de sofrido que aconteceu, né para que você crescesse como você cresceu. E está aí hoje ajudando a gente, né? Então, muito obrigado a todo mundo, né, que participou. E deixo para você, então, as considerações finais. Tá vendo? Nós estamos parecendo... Tá vendo? Parecendo uma aula. Eu só quero agradecer mesmo a todo mundo e aos que ficaram com a gente aí, né, um pouquinho ou muito. Para mim foi uma honra, né? É uma primeira vez que eu estou falando aqui online e foi muito prazeroso, muito satisfatório. Eu sempre gosto de reforçar que eu não estou aqui para dar receita de como fazer nada, né? É só para dizer como foi o meu processo, o que funcionou para mim e o que eu tive de aprendizado e de insight que talvez sirva para alguém em algum momento, né? E possa ajudar em alguém. Para a minha fala serve a mesma coisa que eu falei lá atrás. Veja o cardápio, escuta, olha, observa o que faz sentido e conecta com você, aproveita o que não faz, descarta, né? Eu acho que esse é o mantra, assim, olha para dentro, vê se dá match, se dá a combinação, absorve. Não deu? É isso aí, né? Cada um vai fazendo o seu filtro. Então, eu só queria isso mesmo, agradecer. Quem quiser conversar, chamar em inbox, chamar no Facebook, chamar no Instagram, propor outras ideias, outros projetos, eu estou super aberta, porque eu estou nesse momento de reconstrução, de recomeço,
Então, é isso aí. E obrigado pelos parabéns. Estamos entrando agora no 41. Aí, ó, muito bom. A sua mãe aqui, ó, que beleza. Ela só tem 1,5 m. Só. Só não, é muita grandeza, né? Então, legal. eu também agradeço. Foi uma experiência muito bacana, foi um aprendizado muito grande. Eu tive certos insights aqui, certas caídas de ficha que eu não tinha tido ainda nesse meu processo. Então, foi muito bacana. Muito obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que está aqui participando. E semana que vem estaremos aqui de novo, viu? A live vai ficar gravada. Nessa minha página, Marcos Costa DP, Marcos M. da Costa DP, que é a página aqui da live, tem uma série de textos lá, acho que tem mais de 400 textos já, desde 2015 que eu venho escrevendo. Legal. E, se alguém quiser, né, de repente alguma coisa também vai servir para o crescimento, para o despertar de alguém. Como a Mívila diz, a gente não quer ensinar nada, não. Nós não estamos aqui para isso, né? Mas a gente pode ser luz, né? Sim. E como os outros são luzes para a gente também, né? Então, tudo bom para você, gente. Até a próxima, viu? Prazer. Tchau.